Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de dezembro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, conforme o blog da cidadania, ao longo de todo esse ano de 2025, veio dizendo que o julgamento e a posterior, praticamente certa, fatalmente certa, condenação do Jair Bolsonaro iria destruir o bolsonarismo, não foi à toa. E agora, quem acompanha o blog da cidadania há muito tempo, provavelmente nos comentários muita gente vai lembrar, quem acompanha a gente sabe que estava previsto o que está acontecendo. O bolsonarismo está se liquefazendo, está se desmanchando, está implodindo. Há vários adjetivos para aquilo que está acontecendo com o bolsonarismo, e eles se dividem, os bolsonaristas, neste momento, após o fim das sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. O bolsonarismo está se dividindo em os revoltados, os conformados e os alienados. Então, os revoltados são aqueles que se revoltam com Donald Trump, prometem não segui-lo mais, etc. Os conformados são aqueles que dizem, olha, não, é assim mesmo, é uma estratégia do Trump, ele vai fazer alguma coisa, eu confio no Trump. E os alienados são aqueles que basicamente não estão entendendo nada do que está acontecendo. Você vai ver as três versões desse time aí de bolsonaristas que demonstra uma confusão, uma dissensão total. Está indo um para cada lado, ninguém sabe direito para onde ir, enquanto o time os filhos do Bolsonaro, o time mais íntimo ali do bolsonarismo, a família, os aliados mais próximos, os que não estão se afastando estão completamente desmoralizados, como é o caso do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Esses se desmoralizaram de uma forma muito intensa, porque, questão de algumas semanas atrás, eles diziam que nada que os Estados Unidos fizesse seria feito sem consultá-los. Você veja a pretensão do Eduardo Bolsonaro a uma locução em que ele diz assim: nada será feito sem que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, ele fala na terceira pessoa, né, dele mesmo, que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sejam consultados. E, ao mesmo tempo, você tem aqueles que estão pulando fora do barco, como é o caso do Tarcísio de Freitas. E o mundo bolsonarista, aqui do lado de fora da bolha bolsonarista, a gente não tem a dimensão do que aconteceu com uma cena flagrada pelas câmeras em que Tarcísio de Freitas aplaude discretamente, assim, sabe, discretamente o Alexandre de Moraes, enquanto o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, fica calado, constrangido, com a mão na boca, e o Tarcísio bate palmas assim, discretamente, para não deixar de bater palmas, porque ele está tentando pular fora do barco do bolsonarismo e, ao mesmo tempo, não criar uma encrenca com o bolsonarismo, que é a base política dele ainda, pelo menos por enquanto. Então é uma operação muito difícil que tenta o Tarcísio de Freitas, e do jeito que está indo, ele vai acabar não se viabilizando nem para governador de São Paulo, porque não para de circular as cenas que você vai ver a seguir. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o
código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. E eu não poderia deixar de fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade... Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Essa largada de mão de Trump, da família Bolsonaro, significa, agora do ponto de vista político, que a família Bolsonaro só tem a família Bolsonaro. Acho que é importante a gente colocar isso. A família Bolsonaro não tem o Centrão. A gente só sabe disso também porque eles lançaram Flávio Bolsonaro. Família Bolsonaro, obviamente, não conta com Câmara e Senado no sentido de apoio para uma candidatura presidencial. Não conta, obviamente, não tem outros apoios, não conta, tem um racha no bastidor, Tarcísio e família Bolsonaro, por causa da decisão do Flávio Bolsonaro, e não tem, obviamente, nenhum tipo de interlocução no Supremo com a maioria do Supremo ali, só a gente acompanhar o que aconteceu na trama golpista. A última carta, a última aposta da família Bolsonaro, a luz no fim do túnel, Valdemar Costa Neto falou várias vezes isso aqui, publicamente, era Donald Trump. Trump abandona a família Bolsonaro e deixa a família Bolsonaro à própria sorte, abandona a própria sorte aqui no Brasil. Então, só para mostrar, a gente está aqui falando da nota do Eduardo, mas realmente é uma derrota muito expressiva. O cara acha que os tribunais vão derrubar uma sanção magnífica. Eu peço, câmera 2, ministro Alexandre de Moraes, eu peço uma gentileza. O senhor está dizendo que não encontrou advogado acadêmico, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, que não diga que suas sanções sejam derrubadas no tribunal. Então vamos fazer o seguinte, eu pago $100 mil para os seus advogados entrarem com essa ação e derrubarem uma lei magnífica. Eu pago $100 mil do meu bolso, não precisa nem recorrer às contas bloqueadas suas. Se você perder, você renuncia. Breaking News, CNN. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos acaba de publicar a retirada dos efeitos da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes e a sua mulher. A gente está lendo ao vivo aqui agora. A Polícia Federal fez buscas do apartamento funcional do deputado Gustavo Gayer, em Brasília, e em um endereço dele, em Goiânia. Os policiais levaram arquivos e o celular do parlamentar. E fizeram buscas nas casas de assessores. Um deles tinha R$72 mil em dinheiro vivo em casa. A PF chegou ao suposto esquema a partir do que foi encontrado no celular de um dos assessores de Gayer, João Paulo Souza Cavalcante. Ele até já tinha sido preso em uma outra investigação. Analisando o celular dele, a PF encontrou os indícios sobre o desvio da cota parlamentar. A cota é um dinheiro disponível para deputados pagarem despesas do mandato, como ter um escritório político no Estado.
Mas, segundo a PF, o endereço onde deveria funcionar esse gabinete em Goiás também seria usado para uma loja e uma escola de inglês. Em uma das mensagens obtidas pela PF, 2 pessoas ligadas ao parlamentar relatam incômodo. A escola está sendo paga com recurso público e está sendo usada para um fim totalmente que, não existe, né? Não tem como ser assim. E aí eles vão levando. Ou seja, ainda não entenderam a gravidade, sabe? A gente está, errando, né? Nesse sentido. A gente está pregando uma coisa e está vivendo outra. Infelizmente, a gente tem muitas coisas erradas acontecendo aí. A PF também investiga uma outra frente: a criação de associações de fachada para receber dinheiro de emendas. A investigação encontrou uma ata que transcreve uma associação com diretores que teriam 8, 6 anos e até 1 ano de idade. O fato levou ao nome da operação: Descalculia, um transtorno de aprendizado relacionado a números. Você ri da minha situação, ri das pessoas do 8 de janeiro, porque não é com a tua vida, seu merda! Você fica indiferente porque não é com a tua vida, seu filho de uma p***. Todos vocês que ficam indiferentes, rindo de quem está sofrendo no exílio, rindo de quem está na prisão, rindo de quem está morto. A sua risada é a risada de Lúcifer. E o que está por vir? Ora, veremos. Tic-tac. Tic-tac. Pois é, vi agora que Trump suspendeu a lei Magnitsky, né, contra o Alexandre de Moraes e a sua esposa. E isso aí virou notícia, né? Tá todo mundo revoltado, né, contra isso, em face disto, né? E dizendo que Trump abandonou o Brasil, o Eduardo Bolsonaro escrevendo que a culpa é do povo, né, porque não se mexeu, etc. Gente, vocês acham mesmo que o Trump vai deixar isso de lado? Acho que vai deixar uma cobra desse tamanho se criar no quintal? Gente, vamos com calma com esse negócio do Trump, tá todo mundo xingando ele, xinga ele não, gente. Você acha o quê? Que ele abandonou a gente? Claro que não abandonou. Ele tirou a Magnitsky, mas em troca. O que ele pediu em troca? Em troca, ele pediu muita coisa boa pra gente. Ele não iria abandonar Bolsonaro, não iria abandonar o povo brasileiro depois de tudo que ele fez, sabe? Ele viu que ele é um negociador, a arte da negociação é o livro dele. Ele mandou a Magnitsky, não funcionou, ele foi de outro jeito. Olha aí, Bolsonaro já está saindo para ir para o hospital, sabe? Eu não sei, eu não tenho informações de nada, mas eu duvido que ele prefira um mundo cheio de bandido. Duvido, porque isso não é bom para o negócio. Isso não é bom para o negócio, gente. Eu tô aqui no shopping, acabei de saber disso. Mas eu me lembro muito bem o que ele tinha pedido em troca, viu? Eu acho que o Bolsonaro vai ser presidente. Aconteceu? Tiraram a Magnitsky de Alexandre de Moraes. E a razão é muito simples. A razão principal é a covardia e a omissão de nossas lideranças políticas de direita que nada fizeram. Trump viu o cenário brasileiro, viu que nada aconteceu, que não houve insurreição popular, que não houve revolta das lideranças políticas de direita, que tudo continuou como está. O objetivo principal de Trump na América Latina hoje é tirar Maduro do poder da Venezuela. Bom, pessoal, é muito simples a leitura que eu faço com relação a essa retirada do Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira, e a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia e esperamos aí que não existam vaidades, esperamos que exista a responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional e democrática. Os Estados Unidos virou as costas para a direita brasileira é simplesmente ridícula. Primeiro, os Estados Unidos já fizeram muito, e muito, pelo Brasil. Segundo, porque essa revogação da Lei Magnitsky saiu extremamente cara para a esquerda.
A liberdade de imprensa deu um salto no governo Lula. É o que indica o ranking anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras. O Brasil foi da posição 82 em 2024 para 63 neste ano, ou seja, subiu 19 posições. E desde 2022, último ano do governo Bolsonaro, o salto foi de 47 posições. Segundo a Repórteres Sem Fronteiras, o governo Lula restabeleceu relações normais entre a mídia e os órgãos estatais após o mandato de Bolsonaro, que foi marcado por constante hostilidade à imprensa. A ONG aponta que, apesar da melhora, a violência contra jornalistas e a desinformação persistem no país. Bom, vamos ver 2 pontos aqui. Em primeiro lugar é a questão do Tarcísio aplaudindo o Alexandre de Moraes, que provocou um trauma na direita, não é? Todo mundo revoltado com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, mas eu em seguida coloquei o vídeo do Bolsonaro convidando o Alexandre de Moraes para ser seu vice, né? Pedindo para fazer uma brincadeira com ele, né? Tentando confraternizar com o juiz que o julgava. Então, se o Bolsonaro pode fazer isso, por que o Tarcísio não pode bater palminha aí para o Alexandre de Moraes, né? Que ele chamou de ditador no 7 de setembro e agora está batendo palma, né? Mas, seja como for, o Tarcísio aplaudiu Moraes e se meteu em conversas com Lula, sorrisos, tapinhas nas costas, né? E defendeu o debate na arena política, né? Que quando ele chamou Alexandre de Moraes de ditador, isso não era debate na arena política, né? Ainda bem que ele mudou de ideia, na marra, mas mudou de ideia. Aqui você vê a cena, né, do Nunes e do Tarcísio conversando com o Lula. O Nunes, quando fez o seu discurso, tentou jogar no colo do Lula o problema da falta de luz em São Paulo. A esposa do Lula, a Janja, olhou para o sujeito com uma cara que eu pensei que ela ia voar no pescoço dele, né? Da primeira fila, o governador de São Paulo aplaudiu junto com os demais quando Moraes disse que no momento que chegasse às autoridades americanas a verdade prevaleceria. O Nunes não aplaudiu e ficou constrangido com o aplauso do Tarcísio. Imagina o que é que o Bolsonaro vai dizer quando souber que o Tarcísio aplaudiu o Alexandre de Moraes, né? O aplauso do Tarcísio virou uma polêmica gigante nas redes bolsonaristas. Ninguém deu muita bola, mas eu trago aqui para você, né? Fora da bolha bolsonarista, ninguém deu muita bola, mas isso é um símbolo do processo de liquefação, de destruição, de pulverização do bolsonarismo no Brasil. Todo mundo lembra, quem acompanha o blog da Cidadania, quantas milhões de vezes eu falei nos últimos 2 anos e pouco que quando o Bolsonaro fosse julgado, a imagem dele ia virar pó e o bolsonarismo ia se desfazer, ia entrar em confusão, e é o que está acontecendo. Você vê que você tem o time dos conformados, que não, o Alexandre de Moraes o Trump vai fazer coisas boas para a gente, o Trump vai nos salvar. Você tem o time dos revoltados, como o Alan dos Santos e outros aí, que querem matar o Trump, não é? E você tem os alienados, que são aqueles que dizem, não aconteceu nada, está tudo ótimo. O Paulo Figueiredo, o próprio Flávio Bolsonaro, não é? Eles agem como alienados, não são, né? Mas eles agem. Aqui o Eduardo Bolsonaro, novamente se revoltando com os que o criticam, e não diz uma palavra sobre as previsões e as promessas dele para a tropa bolsonarista, né? De que o Trump ia resolver tudo, ia salvar o pai dele, ia salvar o Brasil. E tá aqui, ó, 838.900 visualizações dessa porcaria de texto que não diz nada, não explica nada,
Mas é aquela coisa, quando você tem gente que não te cobra nada, você se dá o direito de dizer qualquer besteira, de não tomar cuidado com as coisas que diz, não é? Com as posições que assume. Bom, o fato é que a dosimetria, que é o que, por exemplo, alega o Flávio Bolsonaro para dizer que está tudo bem, está tudo numa boa, assim como o Paulo Figueiredo, na verdade, não vai passar, nem na Câmara, nem no Senado, não vai passar, como não passou o caso da Zambelli. Eu estava no 247 fazendo a minha análise lá de quinta-feira, quando os jornalistas estavam lá, e agora, com o problema da Zambelli, como é que faz? Vai ter crise entre os poderes? Eu falei, não vai ter crise nenhuma, o Moraes vai anular, não é? Moraes vai anular, simplesmente vai anular, porque no artigo 55 da Constituição, inciso 6º, diz o seguinte: parlamentar que for condenado com trânsito em julgado perde o mandato. Ponto. É só isso, né? E foi o que aconteceu. No caso da dosimetria, não vai passar, ela vai reduzir pena para crimes sexuais e para corrupção. Como é que vai passar um negócio desse? Não vai passar. E se colocar anistia, como está querendo o Espiridião Amin, né, esse bibelô da ditadura lá em Santa Catarina, que foi governador, inclusive, na ditadura, né? Esse sujeito aí quer enfiar anistia no meio da dosimetria, não vai enfiar nada, porque não vai passar nada, né? O STF vai vetar tudo se passar. O Lula vai vetar, o Congresso vai derrubar o veto, e aí o STF vai anular tudo. Bom, aqui você tem o nível da putrefação do bolsonarismo. Você vê, o Nicolas já está falando até em outro candidato, além do Flávio. O Flávio é um candidato muito ruim, né? Se Flávio não decolar, Nicolas aposta em outro candidato. Em conversas com aliados dos bastidores, o Nicolas tem demonstrado ceticismo em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro, porque esse Nicolas é esperto. É moleque, mas é esperto. Em uma roda de conversa nesta semana, de acordo com relatos, ele previu que a possível candidatura do filho mais velho do Bolsonaro não decola. Não vai decolar mesmo, né? Ele não precisava falar isso, mas para a turma dele isso é um choque. Bom, vamos falar aí rapidamente aí dessa outra questão que eu acho muito importante. Eu coloquei o vídeo que eu acho muito importante para o Brasil. O fato de a liberdade de imprensa ter dado um salto sobre Lula, subiu 47 posições, sem um presidente que maltratava a imprensa como maltratava. Vamos terminar, minha amiga, meu amigo, vendo um vídeo sobre a manifestação de hoje, as manifestações de hoje em todo o Brasil contra essa PEC da blindagem 2.0, que é o projeto de lei da dosimetria. Na calada da noite, eles aprovaram o PL da dosimetria, que nada mais é do que anistiar quem atacou a nossa democracia. Um projeto que reduz penas, que solta golpistas e que tenta reescrever o 8 de janeiro como se nada tivesse acontecido. Domingo é contra o Congresso, inimigo do povo e a favor do Brasil. Ato contra a impunidade em todo o país.